Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos voltar as nossas atenções agora para o capítulo 7 de Lucas. Eu vou ler hoje do versículo 18 ao versículo 35. Vamos fazer essa abordagem de Lucas em mais de 2, 3 partes, né? Em nome do grande Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós vamos estar agora lendo para ministrar esses versículos. Amém? Em nome do grande, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 7, versículo 18. Diz assim a Escritura: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus: Dize-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que o que anda com vestes preciosas em delícias estão nos passos reais, nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados
com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós já ministramos isso aqui, este assunto, quando lemos o capítulo 11 de Mateus, quando João Batista envia mensageiros a Jesus para perguntar se ele era realmente Messias, ou aquele que havia de vir, ou deveria esperar outro. Qualquer resposta de Jesus foi muito prática. Na hora ele saiu curando enfermos, expulsando demônios, dando vista a cegos, e mandou que os discípulos de João dissessem a João o que estava acontecendo, além de que o evangelho era anunciado aos pobres. O evangelho era anunciado aos pobres. As verdades de Deus eram esclarecidas para o povo, porque os que vestiam vestes preciosas e viviam de delícias estavam nos palácios reais. Significa dizer que as verdades de Deus, elas estavam sendo ocultas ao povo, ao povão de um modo geral, por questões políticas e sociais, de maneiras que o povão era mantido na ignorância. O povão, ao povo, era inacessível às verdades de Deus. A ideia do inimigo sempre foi essa, de manter o povo na ignorância para manipular o povo, para escravizar o povo, escravizionar o povo. Por isso que Jesus também disse que conhecessem a verdade e a verdade os libertaria. Porque a verdade de Deus esclarece, a verdade de Deus faz com que nós tenhamos conhecimento dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos. E o que estava sendo compartilhado só com uma classe de pessoas, com a chegada de Jesus, verdades de Deus e verdades profundas de Deus, porque aí estava no meio do povo o Emanuel, estava no meio do povo o Emanuel, e falando das verdades de Deus, causava tanto impacto, tanta admiração,
que se espantavam da sua doutrina, se espantavam de que ele falava como quem tem autoridade, se espantavam porque, louvado seja Deus, ele falava com profundidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De maneiras que até os espíritos imundos ele mandava com autoridade e poder e saíam dos corpos que possuíam. E aí se perguntaram, por exemplo, no capítulo 4, versículo 36 de Lucas, que o espanto veio sobre todos e falaram uns aos outros: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Louvado seja Deus. Porque ali era o Emanuel, né? No meio deles. A glória do Pai sendo vista em espírito e em verdade, como disse João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. E isso responde João Batista, tranquilizando-lhe o coração sobre o messiado de Jesus, que era inclusive questionado pelos fariseus e doutores da lei, que por sua vez haviam rejeitado o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por João Batista. E agora rejeitavam o conselho de Deus por não aceitarem o messiado de Jesus, porque comia e bebia com os pecadores, com os publicanos. Chamavam-no de comilão e bebedor de vinho, porque Jesus se misturava no sentido de se socializar, estar no meio deles, dos pecadores, muito embora sem pecar, muito embora sem concordar, até porque muitos desses publicanos, né, e a gente tem notícia de, por exemplo, Mateus, nós temos notícia de Zaqueu, foram a Jesus e foram convertidos por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a João Batista, diziam que ele tinha demônio. Sem contar que essa acusação fizeram também a Jesus, que ele expulsava espírito imundo pelo pacto que tinha com Beelzebul. Então não havia uma percepção da deidade, não havia uma percepção do messiado de Jesus por parte desse pessoal, como infelizmente ainda hoje muita gente não se apercebe da messianidade de Jesus e da popularidade que deve ter o Evangelho, né? E eu fico estarrecido quando eu vejo que algumas lideranças ficam querendo elitizar a igreja, elitizar o Evangelho, elitizar os crentes. Observe que tem lideranças que são inacessíveis, tem lideranças que se comportam quase que como um semideus, porque querem se mostrar importantes como grandes políticos, como grandes astros
da televisão ou do cinema, há muitos líderes que estão em cima de um pedestal de pomposidade, de ostentação muito grande, e estão caminhando suas ovelhas para esse nível de vida, ou essa filosofia de vida, de maneiras que o evangelho tem sido comprometido, a sua pregação, à popularidade que lhe é devida, à simplicidade que lhe é devida e ao alcance das pessoas que lhes é devido. Por isso que uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, deixa-me fazer uma pegadinha com os irmãos. Faz muito tempo. Deixa eu me vestir de mendigo. Deixa eu vir para a igreja com uma peruca. Deixa eu vir maquiado e mendigo e me sentar perto dos irmãos para ver a reação dos irmãos. Aí eu disse: meu amado, você pode fazer isso em qualquer outra igreja. Onde nós congregamos, não. Porque aqui os irmãos não precisam passar por esse teste. Onde nós congregamos, os irmãos não precisam passar por esse crive. Onde nós congregamos, os irmãos não precisam ser testados e provados assim. A começar pelo pastor. E você conhece bem o pastor que tem e os irmãos com os quais você convive. Não é? Que apesar de detestar o cheiro de cachaça, mas eu abraço o bêbado. Apesar de detestar o cheiro da nicotina, mas eu abraço o fumante. Não é? Apesar de ter um olfato sensível, mas eu me sento perto e torno suportável o que fede. Então a igreja não precisa passar por isso. É essa que o irmão congrega, não. E eu me referi ao templo do corpo de Cristo. Eu me referi ao templo do corpo de Cristo. A igreja onde congrego. Você pode fazer esse teste em qualquer outra denominação por aí, que eu até não lhe aconselho fazer isso. Porque quem somos nós para estar fazendo esse tipo de teste das pessoas? Agora, fato é que em algumas igrejas, inclusive eu tenho informação que é uma igreja que em Boa Viagem, precisa nem ir para muito longe, que ao lado dos ricos e ao lado dos pobres. Uma igreja aqui em Boa Viagem, evangélica, que é ao lado dos ricos e ao lado dos pobres. Como a maioria de algumas lideranças só dão atenção em assistência pastoral e assistência ministerial a quem, por exemplo, é alguma coisa na sociedade ou tem alguma coisa socialmente, em termos de mercado, em termos de valor, para poder fazer pela denominação ou pelo respectivo líder interesseiro, mercenário. Que não deveria ser assim. No ensinamento de Jesus não deve ser assim. No ensinamento de Jesus não deve ser assim. Por isso que Jesus deixou bem claro para João que aos pobres era anunciado o evangelho. Porque você pode até discordar comigo por não alcançar o que de uma certa altura eu alcanço. Não é? A elitização da igreja. A elitização da igreja, a elitização do evangelho.
Não estou fazendo aqui a apologia à miséria. Não. Mas há uma imposição denominacional tão grande nesse aspecto que algumas pessoas sentem até dificuldade de congregar em alguns lugares porque tem que desembolsar muito dinheiro. Quando não é para desembolsar no gasofilácio, quando não é para desembolsar na salva, né? Quando não é para entregar na, abre aspas, casa do tesouro, fecha aspas. É em si mesmo, é no seu traje, porque tem que ter sempre um vestido para se apresentar e tem que estar bem apresentável para poder ser aceito no meio. Tem que ter sempre um terno, né? Tem que estar sempre bem calçado. Tem que ter uma camisa sempre bonitona. E tudo isso é reparado. E observe que alguns irmãos, coitados, dão um passo maior do que a perna para poder ter uma imagem, vender uma imagem, para poder galgar algum espaço. Para poder galgar algum espaço na denominação. Porque se ele for para a igreja vestido simples, dentro da sua realidade, são poucos os que se relacionam com ele no grupo denominacional, né? Não há, normalmente, oportunidade franqueada, porque o povo de Deus hoje está vivendo muito da aparência, do status quo. O povo de Deus está vivendo muito hoje do materialismo. As pessoas estão, inclusive, vivendo um evangelho muito materialista. E como eu já disse em outra oportunidade, estão monetizando a fé. Quando o dinheiro tem pesado e muito para algumas pessoas. É quando alguns têm realmente transformado, mesmo sem muita clareza, mas têm transformado, né, o segmento evangélico em meio de vida. Aí, como um colega pastor estava dizendo um dia desse pela televisão, todos nós somos afetados, porque o povo generaliza e tira todos por um. Acho que todo mundo é igual. Isso é complicado. Mas Jesus quebra isso. Louvado seja Deus. E lamenta. Né? A declaração aqui do versículo 31 e 32. E esta geração é semelhante aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: nós tocamos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não chorastes. Há um desprezo às coisas de Deus. As coisas de Deus têm sido desprezadas pela simplicidade de Deus e pela popularidade que o Senhor coloca as suas verdades,
o seu evangelho, sem elitizar a evangelização, não é? E a maior recomendação de Jesus aos discípulos foi essa: sede simples como a pomba. Simples como a pomba. E prudente como a serpente. Abramos os nossos olhos para essas verdades, amados. E oremos mais pelas denominações, oremos mais pela igreja, pelo povo de Deus. E cuidemos de ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.